E aí, pessoal? Então, hoje a gente vai ver a equação de Euler-Lagrange. O que essa equação nos diz? Essa é uma equação que faz parte do campo da matemática conhecido como cálculo das variações. E o que a gente procura saber nessa área do cálculo das variações? Imagine o seguinte, vamos considerar o seguinte exemplo. A gente tem uma função, digamos aqui, eixo y e eixo x, definida no plano. Então, digamos que eu tenha dois pontos aqui, certo? Esse ponto aqui, ponto A, aqui o ponto B e aqui outros dois valores, certo? Aqui seria onde a nossa função assume o valor YA e aqui onde ela assume o valor YB. Um problema que é bastante comum da gente acabar encontrando em algum momento é achar uma curva que liga esses dois pontos e que essa curva aqui tem algumas propriedades que a gente queira maximizar ou minimizar. Por exemplo, digamos que eu tenho esses dois pontos aqui. A gente poderia se perguntar qual é a curva que liga o ponto A, YA e o ponto B, YB, tal que nessa curva a energia potencial de todas as pequenas partículas que compõem essa curva seja a menor possível. Ou, por exemplo, se a gente tomar dois pontos no espaço, qual é a curva que liga esses dois pontos tal que a distância percorrida no total dessa curva seja a menor possível? A gente sabe que isso, por exemplo, é uma reta. Mas a gente poderia se perguntar, dados esses dois pontos e um campo gravitacional puxando só para baixo, qual é a curva que liga esses dois pontos tal que o tempo que uma partícula indo do ponto inicial até o ponto final seja o menor possível? Ou seja, a gente agora quer saber não a distância, a gente não quer minimizar a distância, e sim o tempo entre os dois pontos. Será que essa curva ela é assim? Será que ela é algo do tipo? Será que ela é algo desse tipo? Isso a gente não sabe dizer agora, mas o cálculo das variações, e em particular a equação de Euler-Lagrange, vai nos ajudar a responder esse tipo de problema, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui, ingrediente para chegar nessa equação aqui, é o que a gente chama do lema fundamental do cálculo das variações. Esse lema vai nos ajudar a sair de um problema formulado em termos de uma integral para chegar num problema formulado em uma equação diferencial. Para fazer essa transição do problema integral para o problema diferencial, a gente vai precisar do lema fundamental do cálculo das variações. Então vamos dar uma olhada nisso. Então, esse daqui é o lema fundamental do cálculo das variações. Vamos ir por partes nesse enunciado aqui. Então, sejam f no intervalo fechado a, b até os reais uma função dada, ou seja, a f ela é uma função fixa, certo? Uma função que a gente tem, e a função eta, que vai do mesmo intervalo a, b até os reais, uma função arbitrária, ou seja, o eta aqui é uma função que pode ser qualquer. Uma função arbitrária tal que o eta no ponto A e o eta no ponto B seja igual a zero. Então, o que acontece? O eta é uma função arbitrária, porém com uma certa restrição, que é o fato de que ela tem que ser zero no ponto A inicial e ponto B final do intervalo, que a gente está definindo essas funções aqui. E além disso, ambas f e eta são funções C2. Isso quer dizer o quê? Que elas são contínuas, têm derivadas contínuas e têm as derivadas segundas contínuas, certo? Isso significa C2. Ela é contínua até a segunda derivada, certo? Então isso para f e para eta. Então,
Se a gente tem que a integral definida de a até b da f multiplicada pela eta é zero para qualquer eta de x com essas propriedades aqui, ou seja, C2 com os extremos iguais a zero, então a conclusão é que a f de x tem que necessariamente ser a função identicamente zero. Olha só, isso é muito importante. E é até intuitivo se a gente pensar dessa forma. Vamos pensar aqui, ó, no plano e vamos fixar aqui 2 pontos. Por exemplo, o intervalo AB aqui. O que a gente sabe é que daqui até aqui a função eta ela pode variar do jeito que a gente quiser, com a restrição de que ela seja zero aqui e aqui. Então a eta pode ser algo assim, pode ser algo assim, pode ser algo assim, porém sempre contínuo até a segunda derivada e zero nos extremos. O que acontece? Vamos supor que a f não fosse identicamente nula. Então o que ia acontecer? Se a f não fosse identicamente nula, a gente teria aqui, ó, por exemplo, que dado um A e um B aqui, a gente teria que, sei lá, vamos supor, como a f é C2, ela tem que ter uma certa continuidade, então vamos supor que a f fosse algo desse tipo aqui. Nada nos impediria de pegar uma região onde ela é estritamente positiva aqui, pegar esse intervalo aqui e definir uma eta de x tal que a eta é igual a 1 aqui dentro e 0 fora desse intervalo. Então isso aqui não teria contribuição nenhuma, mas aqui a gente teria contribuição. Então quando a gente calculasse a integral da f eta dx, seria precisamente a contribuição positiva aqui. E isso não teria como ser zero. Isso ia contradizer a nossa hipótese. Então a gente pode ver que qualquer que seja a f, a gente sempre pode construir uma eta, já que ela é arbitrária, tal que ela vai pegar algum ponto em que a f não é nula. Então, como a gente consegue fazer isso para qualquer ponto ali, e a f tem uma certa regularidade, a única conclusão possível é que a f seja identicamente nula. Então, é isso que a gente vai ter que usar para obter a equação de Euler-Lagrange, certo? Vamos ver como é que isso vai acontecer. A primeira coisa que a gente tem que estudar aqui é qual é o tipo de função que a gente vai querer minimizar e como é que é a cara desse tipo de função. Então, rapidamente, vamos ver um exemplo bem simples aqui, ó. A gente tem 2 pontos, certo? Ponto A e ponto B. E a gente quer encontrar qual é a curva entre esses 2 pontos aqui, tal que a distância seja a menor possível. Então olha só, a gente sabe, a priori, que isso vai ser uma reta, porque a gente está bem acostumado com esse tipo de exemplo. Mas vamos ver como é que a gente poderia formular esse tipo de problema aqui. Então o que a gente quer, na verdade, né? A gente quer minimizar a distância, ou melhor, o comprimento dessa curva entre esses 2 pontos aqui. Então lembre o seguinte, que quando a gente tem uma curva no plano, o elemento infinitesimal de distância do comprimento de um arco infinitesimal, que corresponderia aqui, por exemplo, a esse tipo de coisa daqui, isso aqui seria um ds, o diferencial é igual ao seguinte, né? Vamos só explodir essa visão aqui. O que ia acontecer, né? Se a gente tem algo desse tipo aqui, ó, se a nossa curva ela é assim, então nada nos impede, né? Isso daqui, ó,
é o nosso elemento ds. A gente está dando um zoom muito grande de forma que isso aqui seja exatamente uma reta no limite, certo? Então, isso aqui é o nosso elemento ds. Só que isso daqui, ó, na coordenada x, é o infinitesimal dx, e aqui é o elemento infinitesimal dy. Por Pitágoras, a gente sabe que ds ao quadrado é igual a dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Indo um pouco mais além, a gente pode tomar a raiz quadrada, e notando que o ds vai ser sempre positivo aqui, a gente vai obter que o ds é igual a essa quantidade daqui. E se a gente ainda fatorar o dx quadrado de dentro da raiz, a gente vai obter uma coisa nesse estilo aqui. dx1 mais dy dx ao quadrado. E isso daqui é igual a 1 mais y ponto, eu vou denotar isso aqui, y derivada em relação à variável que a gente está considerando da função, ao quadrado, dx. Esse é o nosso elemento infinitesimal de comprimento. Então, o comprimento total da curva, L, é dado pela integral de A até B do nosso elemento ds, que é simplesmente dado por 1 mais y ponto ao quadrado dx. Y ponto, nesse caso, obviamente depende da coordenada x, certo? Porque é y em função de x. Então, olha só, isso daqui dá o comprimento da nossa curva y de x entre esses dois pontos que a gente está considerando. O que a gente quer é minimizar essa integral aqui, porque é isso aqui que a gente quer que seja o menor possível. A gente quer que o comprimento seja o menor possível. E notem que essa função que está aqui dentro, ela é uma função que depende da derivada da curva. Mais geralmente, essa função, que eu vou denotar por f, ela é uma função tanto da variável independente, quanto da função em si, y, quanto da derivada, como a gente está vendo aqui. Então, essa é uma função que pode depender de x, de y ou de y ponto explicitamente, certo? Uma coisa que é importante lembrar é que y aqui depende de x e y ponto também depende de x. Mas o que a gente está considerando aqui é que a f pode depender dessas três quantidades aqui e a gente está tomando a dependência dela como uma dependência explícita. Ou seja, o y ponto daqui é uma variável explícita dessa função f se a gente considerar o y ponto como uma variável independente. Mas no fundo, essas variáveis elas têm uma dependência em x. Então, isso é importante notar. Se a gente toma, por exemplo, aqui a derivada parcial da f em relação a x, isso daqui vai ser zero nesse caso, porque o x não aparece explicitamente aqui. Não tem nada aqui que dependa desse símbolo x aqui. Porém, a derivada total da f em relação a x não vai ser zero em geral. Por quê? Porque o próprio y ponto depende de x. Só que não é uma dependência explícita, é uma dependência implícita nessa variável daqui. Então isso é só um cuidado que a gente tem que tomar a partir de agora. O que foi importante daqui é que a gente viu que a nossa função ela tem essa cara daqui. Ela depende de x, y e y ponto. Então é esse tipo de problema que a gente vai considerar aqui. Então, qual é o nosso problema? O problema é o seguinte. A gente tem uma certa integral de a até b de uma função f que pode depender de x, de y e de y ponto integrado em x. Lembrando que o y e y ponto dependem de x, então essa integral aqui ela faz sentido, não é uma integral parcial, certo? É uma integral total. A gente tem essa quantidade daqui e o que a gente quer fazer é minimizar essa quantidade daqui.
A gente quer minimizar essa variável i. Então, como que a gente vai atacar esse problema daqui? Isso está um pouco complicado nessa forma daqui, porque a gente não consegue, digamos, aplicar nenhuma técnica que a gente conheça bem até agora. Mas a gente pode usar um pequeno truque. O que a gente vai fazer? Considere a nossa representação da função f aqui. Primeiro que, além dessa quantidade daqui, ou seja, isso aqui é o que a gente quer atingir, mas isso a gente tem que, além disso, especificar algumas condições, certo, no contorno dessa curva y que a gente vai obter. Ou seja, isso daqui é, digamos, o comportamento no interior do intervalo, que seria análogo a gente resolver uma equação diferencial sem as condições iniciais, certo? A gente tem uma família de curvas ali que satisfazem isso aqui, que são mínimas para isso daqui. Mas apenas uma delas vai ser útil, que vai ser a curva que vai satisfazer aquelas condições iniciais. Então, além disso aqui, a gente tem que considerar a curva y no x igual a a. Isso aqui vai ser igual a, por exemplo, um certo YA. E além disso, um YB, que vai ser igual a um certo valor YB. Dessa forma daqui o nosso problema fica bem determinado, certo? E claro, supondo aqui que a f ela tem uma certa regularidade, ou seja, aqui para o nosso caso, como a gente considerou o lema antes, vai ser que a f ela é C2. Tem casos que a f não precisa ser tão regular, mas para facilitar nossas coisas, vamos supor que a f é C2. Então, o que vai acontecer aqui? A gente tem esses dois pontos daqui, YA aqui, YB. E bem, a gente sabe, como o problema está bem posto, que existe uma curva y de x que é a curva que a gente quer. É a curva que minimiza esse problema aqui, essa integral, com essas condições de contorno aqui. Beleza. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai considerar perturbações dessa curva aqui e ver o quanto essas perturbações afetam essa integral aqui. O que eu quero dizer por isso? Vamos, por exemplo, supor que a gente tem uma curva que tenha os mesmos pontos nos extremos aqui, mas que seja levemente diferente da y, que ela seja algo desse tipo aqui. Essa curva não é a mesma, mas ela é parecida. O que acontece é o seguinte, se a gente tiver uma maneira de quantificar o quanto essa nova curva difere da nossa curva y de x que minimiza esse problema, a gente tem a seguinte ideia, né? Se a nossa curva difere por um valor arbitrariamente pequeno dessa nossa curva y de x, então faz sentido supor que o limite dessa nova curva que difere por um valor arbitrariamente pequeno seja igual à nossa curva y de x. Melhor ainda, se a gente toma essa nova função que eu representei em preto aqui e vê que a variação dessa função em relação à nossa curva y é zero, isso quer dizer que essa curva preta que eu estou considerando aqui é uma candidata a ser um valor mínimo para esse problema. O que isso quer dizer? É como a gente tinha lá em cálculo 1, quando a gente tinha uma função qualquer. A gente tomava a derivada dessa função e via se a derivada era zero num certo ponto. Se a derivada é zero, então a gente tem um candidato, nesse caso aqui, a um ponto de mínimo. Aqui é semelhante. A gente vai tomar a derivada, que é uma derivada funcional nesse caso, porque ela envolve tomar a variação de uma função inteira e não só de um ponto dentro de uma função. E se essa variação for nula,
quer dizer que essa funçãozinha que a gente tomou, que varia daquela outra curva ali, é uma candidata mínima do problema. Então, é essa a ideia que a gente vai fazer. E é isso aqui que se resume o cálculo das variações. O que a gente está calculando é uma variação dessa nossa curva que minimiza o problema. A gente está perturbando ela e a gente quer achar a perturbação tal que essa perturbação seja arbitrariamente pequena. Zero para o nosso propósito, certo? Então, como é que a gente faz isso nesse problema daqui? Vamos considerar, então, uma função auxiliar. Que função é essa daqui? Eu vou definir essa função como g de x e de um outro parâmetro que eu vou chamar de alfa. Como é que eu vou definir essa função? Ela vai ser a soma da nossa função y, que é uma função de x, mais alfa vezes uma função eta de x. Essa função eta, ela é arbitrária, porém ela é C2, e além disso, o eta em A é igual ao eta em B, que é igual a zero. Olhem que interessante isso aqui. Se a gente toma essa função g nos extremos, ou seja, g de A alfa, isso daqui é o y de A, mais alfa eta de A. Mas o eta de A, por hipótese, é zero. Então, isso daqui é o YA. Então, essa função avaliada no extremo A é precisamente o valor da função y no ponto A. Similarmente, no ponto B, isso é y de B, mais alfa eta de B, que é igual a YB. Porque o eta de B é zero também, por hipótese. E, talvez mais importante, é que o g para qualquer x, mas para alfa igual a zero, coincide com a y de x. Então, quando eu faço alfa igual a zero, eu estou considerando basicamente a y aqui. E o que isso é interessante? Se a eta é tal que ela tem essas propriedades daqui, essa função g de x e de alfa representa uma variação da função y que é dada por esse alfa em conjunção com esse eta daqui. Ou seja, se a gente tem algo desse tipo, se a função eta ela é algo desse estilo aqui, ó, e se a nossa função y era algo assim, então, se o nosso alfa aqui, por exemplo, é tomado como 1, para simplificar as coisas, então a nossa função variada, g de x e alfa igual a 1, vai ser algo nesse estilo daqui. Então, ok, não tá longe de perfeito isso aqui, mas a ideia é que a gente consegue, se tomando essa eta de x aqui e variando o alfa, a gente consegue diminuir a influência dessa função eta na função y, e a gente consegue também variar a eta da forma que a gente quiser aqui. Então, essa função g de x de alfa representa uma forma de variar a y de forma a manter os extremos dela inalterados, certo? Então, com essa definição, vamos dar uma olhada em como é que a gente consegue reformular esse problema integral daqui. Em vez de considerar essa quantidade i, vamos considerar uma quantidade que eu vou chamar de i alfa, que vai depender da variável alfa. De que forma vai ser isso? Isso aqui vai ser definido como a integral de a até b, não da f, mas não da f como definida aqui, mas da f de x, g, que depende de x e de alfa, e g ponto, que depende de x e depende de alfa, dx. O que acontece? Agora a gente tem essa dependência em alfa daqui. E uma coisa importante é o seguinte, quando a gente faz alfa igual a zero, a gente fica com g de x zero e g ponto de x e zero.
Lembrem que g para alfa igual a zero é precisamente a função y. Então, o que a gente fizer com isso aqui e colocar alfa igual a zero no final, a gente vai, na verdade, voltar para essa representação da f daqui. Porque o alfa igual a zero corresponde a g igual a y de x, certo? Isso é importante. Por quê? Porque agora, como a gente tem esse parâmetro daqui, a gente pode ver como essa função se comporta quando eu vario o meu alfa. Ou seja, quando eu dou uma variação naquele peso das funções, como é que essa quantidade daqui vai variar como eu vario o alfa. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai considerar a derivada em relação a alfa disso daqui. E o que a gente quer ver aqui é a derivada disso em relação a alfa para quando alfa é igual a zero. Porque quando a gente faz isso, a gente está vendo como é que é a variação dessa quantidade aqui para variações infinitamente pequenas em relação à curva que a gente quer. E quando a gente tem essa variação aqui para alfa igual a zero, a gente está capturando precisamente a variação quando a gente está considerando essa nossa função inicial aqui. Porque para alfa igual a zero, o g é igual a y. Então, quando a gente pega essa variação do problema inicial, que é a derivada disso aqui fazendo alfa igual a zero, e igual a zero, é como se a gente estivesse procurando o valor estacionário dessa quantidade daqui para valores arbitrariamente próximos da função que a gente quer. Então, o análogo disso seria o que a gente fez antes, numa derivada de uma função de uma variável. Quando a gente quer saber o mínimo dela, a gente toma a derivada e iguala a zero. O que é a derivada? É simplesmente a variação da função no ponto e ver onde essa variação é igual a zero. Aqui, quando a gente vai tomar essa derivada daqui, a gente vai derivar isso aqui em relação a alfa, igualar alfa a zero, para voltar para esse problema daqui, só que com o problema variacional dele, e a gente vai pegar essa nossa derivada e igualar a zero. É esse o nosso procedimento. Isso vai nos dar o comportamento das variações infinitesimais em relação à curva que minimiza esse problema, que é exatamente o que a gente quer. Então, o que acontece aqui? O que a gente vai considerar é a derivada em relação a alfa dessa nossa quantidade e alfa, que depende de alfa, que, por definição, é a derivada em relação a alfa da integral de a até b de f de x. Eu vou omitir os argumentos dessas funções aqui para poupar a notação. F de x, g e g ponto dx. Como essa integral daqui ela é em relação a x e não em relação a alfa, a gente pode levar aquela derivada para dentro da integral. Então isso daqui é d alfa da f de x, g e g ponto dx. É nesse cara de dentro que a gente vai focar agora. O que a gente vai fazer? A gente vai focar nisso aqui e no final a gente vai fazer que a derivada em relação a alfa, isso daqui, essa derivada nos dá o comportamento das variações, certo? A gente quer fazer isso para alfa igual a zero. O que isso vai nos dar? Vai dar o comportamento das variações para esse problema original aqui, porque a g vai coincidir com a y. E a gente vai fazer essa variação ser igual a zero, para obter o comportamento estacionário dessa nossa função daqui, certo? Então é isso que a gente vai fazer. Isso a gente está calculando agora. Então vamos focar só nesse cara de dentro por um instante. O que vai ser isso daqui? Isso é d alfa de f de x. Agora eu vou abrir isso aqui para ficar mais evidente o que a gente vai ter que fazer. Mas olhem bem. Isso é uma derivada total dessa função que tem 3 variáveis e essas 3 variáveis podem depender da variável alfa. Então, pela regra da cadeia,
a gente vai ter o seguinte. Isso daqui vai ser igual a... Eu vou primeiro calcular a derivada parcial da f em relação à primeira variável. Então, o que vai acontecer aqui? Vai ser del f del x, essa é a variação em x, multiplicado pela variação agora total de x com alfa, porque a gente está tomando a derivada total aqui, mais a derivada da f em relação a g, parcial, então é df dg multiplicado pela derivada da g em relação a alfa, e por fim, a derivada parcial da f em relação a g ponto, vezes a derivada do g ponto em relação a alfa. Essa é a nossa regra da cadeia. O que vai acontecer aqui? X é a variável independente. Então x não depende de ninguém aqui. Em particular, não depende de alfa. Então, isso daqui é zero, o que vai fazer com que esse fator aqui seja zero. Essa parcela seja zero. Agora, df dg é uma quantidade que a gente não sabe a priori. Mas dg de alfa, eu sei o que é. Por quê? Porque a g era definida como, vou omitir os parâmetros aqui, mas era af mais o alfa eta de x. Lembra? Então, dg de alfa é tomar a derivada em alfa dessa função daqui. Como nem f nem eta depende de alfa, então isso aqui é uma constante, o f cai fora, e o eta, que é um fator que acompanha o alfa, vai sair fora também. Derivada do alfa aqui é 1. Então, dg de alfa, nesse caso, é simplesmente a função eta de x. Então, isso daqui é df dg, que multiplica a função eta de x. Derivei isso aqui em relação a alfa. Por fim, a gente tem que isso aqui agora é df dg ponto. Quem é dg ponto de alfa? G ponto é a derivada da g em relação à variável independente, que é x nesse caso. Então, g ponto é simplesmente a derivada da g, f depende de x e eta depende de x. Alfa é uma constante aqui, para essa derivada, né? Então, dg ponto de alfa é similar ao anterior, só que agora a gente vai estar considerando eta ponto. Então, aqui é eta ponto de x, a derivada de eta em relação a x. Agora, olha o que acontece. Isso daqui era a parte de dentro dessa integral aqui. Então, o que vai acontecer? Isso daqui estava dentro da nossa integral, né? Então, isso aqui era d de alfa do i de alfa, que era a integral de a até b, disso daqui, que a gente expandiu e obteve isso daqui. df dg eta de x mais df dg ponto eta ponto de x, tudo isso dx. A gente só calculou isso por fora, mas estava dentro da integral. Agora o que a gente pode fazer? Isso daqui está ok por hora. Então a gente pode só tirar isso dessa integral por um instante, só separar essa integral em duas partes, certo? Vai ser daqui dx, e agora eu vou pegar essa outra parte e escrever separado. df dg ponto eta ponto de x dx. Isso aqui a gente não precisa mexer. Mas isso aqui é interessante pelo seguinte, a gente pode considerar isso aqui usando integral por partes. Porque na integral por partes, o que a gente vai fazer é que a gente vai integrar um termo e derivar outro. Integrar esse termo é conveniente para a gente, porque a gente tem um comportamento da eta de x, não da derivada da eta de x. Então o que vai acontecer? Esse termo daqui a gente vai deixar igual, vou só omitir aqui, mas esse outro daqui
a gente pode fazer integral por partes. Então, como é que é a integração por partes? A gente escolhe um termo, integra e calcula a integral dessa parte primeiro. Como é que vai ser? Eu vou escolher esse termo daqui para integrar. Então, vai ser a primeira função df dg ponto vezes a integral da segunda função, que é simplesmente eta, porque a integral da derivada é simplesmente a função. Isso avaliado de a até b. Mais quem? A integral quando eu integro a segunda função e derivo a primeira. Derivo em relação a quem? Em relação a x, que é onde a gente está tomando essa integral. Então isso daqui é a mesma coisa que pegar a integral desse cara e multiplicar pela derivada, que é d dx, de df dg ponto. Isso, dx. Só que olha que interessante. Isso daqui, não preciso saber o que significa, mas eta de x avaliado em b é zero. E eta de x avaliado em a também é zero, por hipótese sobre a eta de x. A eta de x foi definida assim. Então, esse termo aqui, ó, vai fora, por causa da hipótese que a gente fez sobre a eta de x. E agora a gente está com uma integral com eta de x, não mais com eta ponto, certo? Então, no fim das contas, isso daqui, só jogando todo mundo para a mesma integral, vai ser o quê? O eta é fator comum nas duas. Então eu vou tirar o eta e vou deixar aqui o df dg. Aqui deveria ser menos, né? Só um erro de sinal. E na integração por partes é o v menos a integral de VDU, não mais a integral de VDU, né? Então aqui é menos, vai ser essa derivada aqui, d dx, de df dg ponto, vezes a nossa eta de x dx. Então o que acontece? Depois de toda essa nossa calculeira, a gente chegou que d e alfa, d alfa é igual à integral de a até b de df dg menos d dx de df dg ponto eta de x dx. Agora, o nosso passo que a gente faltava fazer é pegar isso aqui, essa derivada, e colocar alfa igual a zero. O que isso vai fazer? Todas as nossas g's daqui vão virar y, porque para alfa igual a zero, o g era igual a y. Mesma coisa para o g ponto, vai virar y ponto nesse caso. Então, quando eu pego d de alfa, d alfa, e faço alfa igual a zero, eu vou ter esse exato problema daqui, só que em vez de g, eu vou ter y. E em vez de g ponto, eu vou ter y ponto. E o nosso eta fica aqui. E o ponto crucial é, essa é a variação para alfa igual a zero. A gente quer que essa variação seja zero para a gente obter um candidato à função estacionária. Então a gente vai igualar isso daqui a zero. Só para ficar mais evidente, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que a integral de a até b de df dy menos d dx de df dy ponto eta de x dx é igual a zero. Mas a função eta de x é uma função arbitrária com apenas duas condições, que é ela é C2 e nos extremos ela tem que ser nula. Então,
Isso aqui está exatamente na forma do nosso lema fundamental do cálculo das variações. Porque essa função daqui, multiplicada por uma função arbitrária, com uma certa regularidade, é igual a zero, só que essa função é arbitrária. Então a gente pode escolher ela de tal forma que a gente bem entender. E isso daqui, bom, a nossa f, no lema, eu tinha suposto que ela era C2, mas isso era para facilitar qualquer problema. Na verdade, a gente poderia tomar a f como sendo apenas contínua, naquele caso, certo? Por quê? Porque essa f daqui, ela é C2. A gente assumiu ela assim, ela tem derivadas segundas contínuas. Quando eu derivo essas duas vezes aqui, essa função de dentro aqui, ela é meramente contínua. Então, com a versão do lema que a gente deu, não seguia diretamente, mas aquela era uma versão um pouco mais forte e tem uma versão que funciona para f meramente contínua. Tá? A nossa f lá no lema, não é essa f daqui, certo? Então, como isso aqui é contínuo, isso aqui tem derivadas segundas, contínuas, etc., e é igual a zero, e isso é arbitrário, pelo lema fundamental do cálculo das variações, isso daqui implica que isso daqui, que está aí dentro, tem que ser zero. Se isso aqui é igual a zero, então só jogando a derivada em x para o outro lado da igualdade, isso implica que d dx de df dy ponto tem que ser igual a df dy. E essa equação daqui é o que a gente chama de equação de Euler-Lagrange. Então, o que acontece? Quando a gente tem um problema desse tipo daqui, que a gente quer minimizar essa quantidade, dada por essa f aqui, a integral dela, a gente pode obter essa função f, ou melhor, a gente pode obter a função y, que é o que a gente quer, né, a partir da f, usando essa equação aqui. Na verdade, essa equação é uma equação necessária, ou seja, se eu tenho uma solução que minimiza isso aqui, então ela é uma solução dessa equação aqui. Se eu tenho uma curva y que minimiza isso, então eu tenho isso. Isso é uma condição necessária para y ser mínima, certo? Mas, então o que a gente vai usar, né? Na verdade, isso aqui vai nos dar candidatos para minimizar essa função. E pelo problema a gente vai conseguir ver se elas são funções, são curvas ok ou não ok, se elas não são de fato um mínimo para essas curvas. Mas não vai ser o caso na maioria dos problemas que a gente vai tratar aqui, certo? Então, essa aqui é a nossa equação de Euler-Lagrange. E, para complementar um pouco as coisas, eu vou deduzir com vocês uma forma dessa equação aqui, que ela é mais útil quando a nossa f não depende explicitamente da variável x, que acontece várias vezes, certo? Então vamos só dar uma olhada como é que fica isso. O que a gente vai chegar agora também é conhecido como identidade de Beltrame, certo? E ela vem da nossa equação de Euler-Lagrange. Então, como é que fica isso? Tá. Vamos só explicitar aqui de novo a nossa equação. Ela era algo desse tipo aqui. Tá? Essa aqui era a nossa equação de Euler-Lagrange. Então, o que a gente vai fazer aqui, na verdade, é só fazer algumas expansões e considerar que a nossa f não depende de x, certo? Então, a f vai ser uma função de y ponto somente. Então, primeiro de tudo, vamos só calcular o seguinte. Ó. Vamos considerar a derivada total da função f, certo? O que acontece? Derivada total em relação a x, pela regra da cadeia, é o seguinte. Né? A gente toma a derivada da f em relação a x, vezes dx sobre dx, que é 1, então não importa aqui, mais df dy, multiplicado por dy dx, mais df
dy ponto dy ponto dx, certo? Então, olhem só o que acontece aqui. A gente tem essa igualdade, certo? E o que a gente pode fazer é pegar essa equação daqui e multiplicar tudo por y ponto. O que vai acontecer? Isso aqui é y ponto d dx de df dy ponto menos y ponto df dy igual a zero. Olha só, primeiro de tudo, né? dy dx é y ponto. Isso aqui é simplesmente y ponto ponto, certo? Segunda derivada de y. Então, y ponto df dy está nessa expressão daqui, certo? Então, com essa expressão daqui, a gente obtém a seguinte ideia, tá? Só reordenando os termos, tá? O df dy vezes y ponto é igual a d dx da f menos df dx menos df dy ponto vezes y ponto ponto. Então a gente vai substituir este valor daqui nessa parte daqui. O que vai acontecer? A gente vai ficar aqui y ponto d dx de df dy ponto menos isso daqui vai ser o quê? Menos d dx f mais df dx mais df dy ponto y ponto ponto é igual a zero. A gente pegou isso daqui, substituiu aqui, certo? Então a gente está com essa coisa daqui. E o que é interessante é o seguinte, ó. E a gente pode notar que isso daqui, na forma como ele está escrito, isso parece com uma regra do produto. Por que eu digo isso? Porque olha só, vamos considerar o seguinte, ó. Se eu considerar que isso aqui não foi derivado e que eu estou derivando isso daqui, então y ponto ponto é a derivada de y ponto, certo? Então o que a gente sabe? Vamos supor que a gente tem uma coisa desse tipo, ó. d dx de df dy ponto y ponto. Isso daqui, ó, um dos termos vai ser esse daqui. Porque se eu deixo o primeiro sem derivar e derivo o segundo, vai ser df dy ponto y ponto ponto, como a gente queria. Mas ainda tem um termo extra pela regra do produto, que é a derivada desse cara daqui vezes o segundo sem derivar. Então, deixando o y ponto sem derivar, eu vou derivar em relação a x a primeira função, que é df dy ponto, certo? Então, isso daqui pode ser substituído nesse termo daqui, ó. Então, o que acontece? Pegando essa função daqui, isso vai ser y ponto d dx de df dy ponto menos d dx da f mais df dx. Esse termo daqui é simplesmente d dx de df dy ponto vezes y ponto menos esse outro termo daqui, que é y ponto d dx df dy ponto. Olha que engraçado. Y ponto d dx df dy ponto é exatamente o mesmo termo daqui. Então, esses dois termos se cancelam. Lembrando que isso aqui tudo é igual a zero ainda, né? Porque
que a gente está substituindo nessa equação daqui. Então o que a gente chegou é o seguinte, tem aqui, vou só escrever tudo para ficar mais claro, tem menos d dx da f mais d dx dessa outra função aqui, que é df de y ponto, mais a derivada de f em relação a x, derivada parcial. Isso é igual a zero. Aqui é uma relação útil, pelo seguinte, sendo isso igual a zero, a gente pode fazer o seguinte, né? Esses dois termos são derivados em x. Então, pela linearidade da derivada, a gente pode pegar isso aqui e transformar na soma das derivadas, né? Então, isso daqui é d dx de quem? De df dy ponto vezes y ponto menos f mais a derivada parcial em relação a x disso daqui. E isso é igual a zero. Ainda, jogando isso aqui para o outro lado, só deixando negativo, né, e só mudando a ordem disso aqui, a gente vai chegar aqui d dx de f menos y ponto df de y ponto é igual à derivada parcial de f em relação a x. Até aqui a gente simplesmente reescreveu a equação de Euler-Lagrange explicitando a derivada de f em relação a x. Mas a gente está querendo justamente fazer isso, porque a gente supôs que a f não depende de x. Então, quando a f não depende de x, isso daqui é zero. A derivada parcial da f em relação a x é zero. Então a gente conclui que a derivada total dessa função daqui é igual a zero. Se a derivada de algo é nula, quer dizer que esse algo é uma função constante. Então f menos y ponto df de y ponto é igual a uma constante. E essa relação aqui é a identidade de Beltrame. Isso simplifica muito os problemas quando a nossa f não depende do x, porque enquanto a equação de Euler-Lagrange na forma original tem uma derivada total de uma derivada parcial, ou seja, é uma equação diferencial parcial de segunda ordem, essa daqui é uma equação diferencial parcial de primeira ordem. A gente conseguiu tirar as segundas derivadas daqui. Então, essa daqui é a identidade de Beltrame. E com esses dois ingredientes aqui, a gente consegue resolver uns problemas interessantes. Tá? Mas eu acho que por essa aula é isso. Então, a gente viu como que a gente obtém a equação de Euler-Lagrange e a identidade de Beltrame. Com isso, a gente consegue minimizar integrais, que é toda a ideia dessa parte do cálculo das variações que a gente está vendo, certo? Então, eu vou fazer dois exemplos nas próximas aulas, mas por essa aula aqui a gente termina por aqui, certo? Então é isso, até mais, bons estudos!